Bom dia a todos. Se estiverem me escutando, por favor, informe ali na caixinha de mensagens. Eu já tinha falado aí às 11 horas, não sei se todos nos escutaram. Agradecer a presença de todo mundo. Opa, tá bom, obrigado, Fernanda. Agradecer a presença de vocês todos. Hoje nós vamos fazer uma coisa meio inovadora, né? Normalmente vocês estão acostumados aí a assistir várias lives, webinar e tudo mais. Nós distribuímos algumas senhas, na verdade 50 senhas, sofremos aí com o sucesso desse nosso encontro. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo esse exercício, né, de distribuir senhas para as pessoas usarem um sistema de lei digital da LGPD, um software bastante inovador, ou seja, é um sistema que nós desenvolvemos todo ele dentro da plataforma Azure, é um sistema 100% em nuvem. Vocês vão poder interagir e conversar dentro dessa lei. Caso vocês tenham alguma dificuldade, não tenham recebido o e-mail, a nossa gerente de produto, que é a Carolina Duarte, ela está à disposição de vocês. Basta entrar ali na caixinha de perguntas e ela já os responderá. Então, a nossa dinâmica hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de como ler a lei em equipe, como integrar, como colaborar. É um desafio, principalmente porque normalmente nós temos, né, uma equipe heterogênea, multidisciplinar, de alguns com maior conhecimento técnico, outros com maior conhecimento jurídico, outros de área fim que não tem nem o conhecimento técnico nem o jurídico. E como nós fazemos para pegar uma legislação e fazer com que essas pessoas possam interagir e trazer também o melhor resultado, inclusive, né, com fornecedores, com clientes. Às vezes é importante você ter um fornecedor que é relevante, ele é importante dentro do seu processo de tratamento de dados pessoais. E como é que você traz ele para o jogo? Então, vamos começar a conversar sobre esse assunto. Muito bem. A Módulo é uma empresa que tem 35 anos, nós somos certificados QSA pelo PCI. Também nós somos empresa estratégica de defesa e produtos estratégicos de defesa. Os nossos softwares são produtos estratégicos de defesa pelo Ministério da Defesa. Somos membros do CIS, né, que é o maior consenso mundial de segurança cibernética, segurança da informação. Somos Gold Partner da Microsoft e também somos certificados ISO 27001. É importante, né, que a ISO lançou a norma ISO 27701, que é a norma não é a norma de proteção de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A norma ISO 27701 é a norma de privacidade da informação. Então, você começa realmente, as pessoas falam, se eu certificar, eu vou estar atendendo a lei? Em parte, sim, mas o momento agora realmente é de focar para atender a lei. Eu fiz até um artigo sobre este assunto. Então, nós temos bastante certificações, muita experiência em atender regulamentação e muita experiência em fazer software também. Daí que nós juntamos esses conceitos. Mas o que nós vamos falar hoje para vocês, principalmente, é sobre as equipes multidisciplinares, ou seja, diferentes áreas de interesse. Essas áreas de interesse, elas atuam, né? Nós normalmente dividimos o atendimento à LGPD em 3 fases. A primeira fase é o planejamento, ou seja, o planejamento é quando você está se preparando. Faz o inventário das áreas, o inventário dos seus sistemas de suporte de dados, das partes relacionadas, prepara o seu plano de ação e está pronto o plano de ação. Quando o plano de ação está pronto, você abre a fase do projeto, ou seja, é o projeto de implementação da lei, né? Vamos criar as normativas, vamos implementar os recursos de segurança, capacitar os usuários, abrir mão de alguns dados sensíveis ou mesmo de algum processamento de dados pessoais, regulamentar o uso de câmeras, de sistemas e etc. Bom, então tudo isso aí vai fazer com que você, nessa segunda fase, né, você conclua o seu projeto. E o processo, ou seja, o responsável pelo processo é o DPO, é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o terceiro momento, né? Vou falar a terceira fase, porque a fase é outra coisa, mas é o terceiro momento do atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse terceiro momento, você vai executar e você vai realmente ter que fazer o registro dos incidentes, você vai ter que, caso seja solicitado implementar um relatório de impacto, você precisa acompanhar todas as ocorrências, o DPO, né, a gente chama de DPO, mas é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais,
ele vai se relacionar com outros DPOs, então esse é o momento do processo, né? Então, planejamento, projeto e processo. Muito bem. Em todas essas fases é necessário, você vai ter pessoas diferentes, por exemplo, o recursos humanos é crítico na LGPD. Em várias organizações, inclusive, o recursos humanos, ele se relaciona com o sistema de governo, ele manda informação para fora, ele fala com o plano de saúde, ele fala com todas as organizações que envolvem pessoas, né? Vale transporte, cartão refeição, social. Então, o volume de dados é muito grande e mais, tá? O volume de dados é cumulativo e tem dado em papel e é atestado médico, é pedido de reembolso, tudo isso aí é celular, corporativo, tudo isso aí são dados pessoais que vão entrando para o recurso humano. Então, o recurso humano é crítico, ele tem que ler a lei, mas ele não precisa ler tudo, né? Ele precisa ler aquilo que faz relação com os recursos humanos. Então, esse desafio realmente, o primeiro desafio que eu vejo e tenho falado isso bastante para os nossos clientes, é gerir a equipe multidisciplinar. É muito cômodo, a maioria das pessoas não sabem gerir uma equipe multidisciplinar. Na terça-feira eu vou fazer uma palestra especificamente sobre isso, sobre gestão de equipes multidisciplinar. Essas pessoas são diferentes, têm objetivo diferente, motivação diferente, formas de abordagem diferente, tempo de resposta diferente, e, além disso, elas têm formação e conhecimento diferente, ou seja, o sujeito que está na frente de uma linha de produção, o sujeito comercial, a pessoa do call center, a pessoa do RH, todas essas pessoas aí, realmente, elas fazem muita diferença na hora de você ter a preparação, né, dessa equipe multidisciplinar. Então, a alta gestão, aí tem um ponto importante com relação à alta gestão. As sanções e responsabilidades de LGPD não são para a área de TI, a área jurídica, são para o CNPJ da organização. Então, a alta gestão está diretamente ligada, inclusive os diretores estatutários estão diretamente ligados à sanção e às multas, né? Então, isso aí, assim, qualquer um que tiver ou for responsável por uma violação de dados, a multa não vai vir para aquele departamento, né? Dentro da contabilidade, pode até ser alocado ali no centro de custo dele, mas as ações realmente são em cima do CNPJ. E quem trata isso aí é exatamente o DPO. Bom, área de recursos humanos, jurídico, é crítico. A área de sistemas, que eu vejo que muitas vezes é uma área esquecida. Às vezes eu fico olhando uma equipe falar assim, parece que no final ela vai concluir. Agora só falta programar, só falta adequar os sistemas. Então, a área de sistemas é crítica. A área de infraestrutura, que precisa fazer a implementação dos recursos tecnológicos, principalmente agora, né, a área de infraestrutura foi muito demandada no caso do Covid, né, no caso das pessoas indo para o home office, da mudança, do aumento de acessos externos, do uso de computadores pessoais, e tudo isso aí, a área de infraestrutura foi muito demandada. A área de segurança da informação, a área comercial e de marketing, que trata com um conjunto muito grande de clientes, e quem estudou marketing, né, sempre aprendeu a coletar dados pessoais para fazer uma oferta única para o cliente. E essa área realmente é crítica, porque nós sempre aprendemos a fazer isso. Busca dado, compra base de dados, traz uma base do LinkedIn, faz uma integração com o Facebook, correlaciona o Facebook com o CRM. Então, essa área também é bastante crítica no que se refere. E ela é crítica num outro ponto. As empresas de serviço, né, as empresas de serviço que tratam muitos dados pessoais de terceiros, elas vão usar o atendimento LGPD como um diferencial. Então, quando você for contratar qualquer serviço, por exemplo, vou contratar aqui um sistema de transporte, eu vou falar com o Uber, eu quero que o Uber, ou o 99, ou qualquer outro, ele trate bem os meus dados pessoais, que eu vou pegar os dados pessoais que estão sob a minha responsabilidade e vou mandar para ele tratar por meio de um contrato corporativo. Independente, precisa de consentimento? Não precisa de consentimento. Mas, de qualquer maneira, isso é um benefício que está se dando para alguém, é um aumento de produtividade, porém, a área comercial de uma empresa, por exemplo, de uma empresa de transporte, ela precisa falar para todos vocês o seguinte: olha, a minha empresa aqui está adequada com a LGPD. E isso vai virar realmente um grande diferencial. Nós estamos conversando com uma empresa, um cliente nossa de call center, falando exatamente isso com ele. Cara, você você guarda a informação do seu cliente, então você precisa apresentar para ele o seu atendimento à LGPD. Isso aí realmente faz muita diferença.
Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, tem um boxzinho para mandar pergunta, podem mandar pergunta, tá? No final eu vou responder a todos. Levantar a mãozinha aqui não vai ser muito eficiente não, tá? Porque nós não temos muito essa prática aqui, mas até por causa dessa nossa ferramenta. Eu peço então que vocês, qualquer dúvida, coloquem a pergunta. Bom, a área de administração e qualidade, esse ponto também é importante, porque você precisa organizar as suas áreas, qual o nome da área, se trabalha por processo, se trabalha por hierarquia. A área de administração e qualidade é importante. Segurança institucional, crítica, principalmente se você tem muita câmera, se você grava central telefônica, se você tem um call center, a área de segurança internacional é crítica. O financeiro, que no final paga a conta e vai estar preocupado. A área operacional, né, a operação da empresa em si. O call center também é bastante crítico, um forte custodiante. Dentro do conceito do IA, né, a segunda e a terceira linha de defesa. Por quê? A auditoria vai ter que fazer pontos de auditoria para proteção de dados e privacidade. Controles internos vai ter que incluir controles na sua rotina. Gestão de riscos também, ele vai considerar o risco da privacidade. E principalmente clientes e fornecedores. Esses caras precisam, nós chamamos de partes relacionadas, essas partes relacionadas também precisam estar alinhadas com o seu projeto. Então, nota quanta gente precisa tratar uma lei. E não é só uma lei, hein? A gente pode ver que a Agência Nacional de Saúde já fez uma nota técnica sobre esse assunto, foi a primeira agência reguladora que se pronunciou. O Banco Central ele já está passando no entorno desse assunto, a Febraban já está se pronunciando, as confederações também se posicionaram. Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça também se pronunciou. Então, o que nós temos hoje é um grande número de organizações, agências reguladoras, agências normativas, o governo federal que gerou o seu guia de melhores práticas. Então, nota o seguinte, que não é só a lei, é a lei, são as leis relacionadas, quem é do governo, a lei de acesso à informação, quem é de uma empresa privada que atua com consumo, a lei o Estatuto do Consumidor, né? Então, tudo isso aí vai fazendo com que você tenha uma visão não só em cima da lei, mas toda essa equipe multidisciplinar tratando. Notem o seguinte, aqui não está nem o DPO, aqui estão as pessoas que vão se organizar para preparar um projeto, um processo que lá na frente deve ser administrado encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Muito bem. Então, as primeiras reuniões são difíceis, tá? Eu sempre falo, olha, você já liderou uma equipe multidisciplinar? Eu sempre converso sobre isso, até para dar um apoio para a pessoa, porque normalmente a gente lidera equipes, né, que são da nossa área. O cara de sistema lidera a pessoa de sistema, o cara de segurança lidera a pessoa de segurança, o jurídico lidera advogados, o cara do financeiro lidera pessoas de áreas comuns. Então, é importante numa equipe de LGPD ter esse skill. E aí vem um monte de pergunta, né? Como é que eu vou pegar a lei e selecionar aquilo que me interessa? Eu quero saber sobre criança e adolescente, dados sensíveis e sobre transferência internacional. Como é que eu seleciono só aquilo, né? Quais são os tópicos da LGPD que têm a ver comigo, com a minha área? Porque eu quero realmente atender, mas eu quero estar bem focado e produtivo. Tem um tópico ali. Qual é a interpretação desse tópico? Como é que eu anoto a informação no tópico, né? Ou seja, como é que eu pego ali a gente chama de tópico, tá? Praticamente cada parágrafo de um documento de referência. Então, artigo, inciso, a linha, item, tudo isso aí nós chamamos esse conjunto de tópicos, cada um desses elementos, né? De tópicos. Então, como é que eu anoto? Vou anotar uma coisa, vou colaborar. Como é que eu converso sobre um tema? Eu quero falar ali sobre serviços notariais. Pô, que legal, quero mandar uma mensagem sobre esse assunto. Como é que eu vou lá e converso sobre esse tema e deixo aquela informação guardada, tiro dúvida com alguém? Onde é que eu guardo aquela dica? Pô, recebi uma dica, recebi um link ali, ó. Pô, esse link aqui realmente resolve o meu problema de consentimento. Pô, mas onde é que eu vou guardar essa informação? Então, essas equipes multidisciplinares têm esse desafio. Então, um bom projeto, né, ele deixa essas questões claras e nós entendemos que um bom projeto de LGPD ele considera o negócio, a atividade fim, as áreas, os departamentos, os sistemas, o suporte de dados, os requisitos da LGPD e das publicações correlacionadas com a LGPD, Código de Defesa do Consumidor,
também o Estatuto do Idoso, que tem a ver com esse assunto, porque você, legal, eu vou fazer um portal para os titulares fazerem suas requisições. Você está atendendo o Estatuto do Idoso? Então, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, pô, a lei fala lá sobre criança e adolescente. Então, todos esses pontos aí são relevantes no que se refere a requisitos da LGPD e também do correlacionamento. E também as partes relacionadas. Olha, fornecedor, cliente, tem tudo a ver com esse assunto. Eu tenho falado para os nossos clientes que o DPO já está na hora de começar a nomear o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Olha só, encarregado pelo tratamento de dados pessoais pode ser um cargo, mas essencialmente é uma função. Tá? Procurem só por curiosidade no LinkedIn o cargo ou a função encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Porque esse é o nome oficial, tá? Encarregado pelo tratamento de dados oficiais. Tem um monte de gente de DPO que fez o curso e tudo mais, mas quem que já tem essa função determinada? Então, essa função do DPO da sua organização vai ter que falar com os DPOs das outras organizações. Então, por exemplo, na Módulo, o DPO da Módulo tem que falar com o DPO do plano de saúde, o DPO da Módulo tem que falar com o DPO do governo, exatamente para saber como que o nosso projeto de LGPD faz esse correlacionamento. Então, as partes relacionadas têm tudo a ver. E aí você vai ter algumas que são extremamente críticas, dependendo do seu negócio. Eu tenho um negócio que depende muito de contact center, de call center. Legal, então eu preciso ter uma relação direta e preciso saber o que é o projeto de LGPD desse fornecedor. Bom, e aí como é que você pega a lei, né? E busca, lê, consulta, anota, classifica, colabora com outras pessoas, faz o relacionamento. Né? Desde Gutenberg, né, as pessoas usam a leitura em papel. Nós queremos fazer uma proposta um pouquinho diferente disso aí. Para isso, nós lançamos a Lei Digital. Tá? A Lei Digital ela tem o texto da LGPD. O texto da LGPD ele é todo comentado, ele permite os seus comentários, ele é classificado, ele permite marca, tudo isso dentro de um ambiente. É uma solução bastante inovadora. Nós temos vários recursos que nós vamos lançando, então quem assinar, ele já vai ganhar os novos recursos dentro desse ambiente. Esse ambiente fica todo em nuvem, fica na nuvem da Microsoft, no Azure, então, e realmente é uma tecnologia bastante avançada. Pessoal, se tiver qualquer pergunta, podem encaminhar aqui. Eu estou falando isso porque, senão, chegar no final, aparece um monte de pergunta ali, eu não consigo responder. As equipes, né, é uma solução para a equipe, para o time, ou seja, não é uma solução para uma pessoa. Nós desenhamos ela para equipes multidisciplinares e vem ajudar as organizações que precisam integrar essas pessoas diferentes com o texto da lei. Eu tenho o texto da lei e preciso... pode ser gente de fora, pode ser... eu tenho um consultor de LGPD, eu posso colocar ele dentro desse grupo? Pode. Coloca ele lá. Tem meu advogado? Pode? Pode. Um fornecedor específico que eu quero correlacionar com ele? Também pode ser seu usuário. Nota que várias pessoas daqui desse grupo, inclusive aproveito o parênteses, se alguém tiver algum probleminha no link que nós mandamos para vocês, lembrando, nós mandamos senhas para os 50 primeiros inscritos, na verdade para os 48, porque essa é uma licença de 50, e nós... essa é uma licença de 50, e nós temos duas, né? Uma eu consumi, a outra a Carol consumiu para a gente poder fazer essa dinâmica. Então, esse é um sistema, você entra pelo seu browser, né, e pode, obviamente, fazer o acesso todo pelo ambiente. Então, quais são os recursos que a gente tem? Os assuntos estão organizados, está aqui. Então, eu posso ler lá, eu quero saber só sobre consentimento, só sobre direito do titular. Nós fizemos a organização por assuntos, inclusive para poder fazer os correlacionamentos. Já vamos entrar no software aqui, para poder fazer os correlacionamentos com o artigo da lei e também com os outros elementos, né? Minha área só tenho que tratar o assunto consentimento e o assunto criança e adolescente. Aí você vai ver só essa parte da lei. E nós também fizemos uma classificação dos tópicos, né, com 3 famílias. Uma família é o que é compulsório. Compulsório é o seguinte: qualquer que seja a sua organização, você tem que atender aquele item ali. Exemplo, o artigo 46, que fala sobre segurança. Você tem que fazer segurança independente, ou seja, se você trata dados pessoais, que é quase 100% das empresas, você precisa fazer segurança. Então, esse é um exemplo do compulsório.
Nomear o DPO, você pode, a não ser que saia uma norma, por exemplo, fazendo escala. Há empresas que faturem até tanto, não precisam ter um DPO. Então, você precisa nomear o DPO. A mesma organização pode ter 3 organizações podem ter o mesmo DPO, pode ser pessoa jurídica. Então, isso é o compulsório. O institucional é aquilo que depende da empresa. Por exemplo, a empresa jornalística tem um tratamento específico, a academia, não a academia de ginástica, né? A universidade tem um tratamento específico, segurança pública, saúde pública tem tratamentos, pesquisa tem tratamento específico. Então, isso tem a ver com o institucional. E também existem outros itens que são funcionais, que depende de como que você usa, como que você faz o tratamento de dados. Se você tem uma organização que não tem criança e adolescente, em tese, os itens de criança e adolescente não se aplicam à sua organização. Se a sua organização não tem temporalidade que exige a eliminação de dados, aqueles itens não se aplicam a você. Não significa que nunca vão se aplicar, é que naquela fotografia que você tirou, eles não se aplicam. Quando você faz a seleção, você pode colocar diversos filtros, tá? Eu quero saber o que é de legítimo interesse e que é funcional. Então, ele só mostra aqui, ó, ele mostra a lei bem separadinho. Então, isso aqui, ou seja, basicamente, eu estou substituindo o livro, né, de uma forma ali mais charmosa. Bom, a lei está apresentada em árvore, né, ou seja, conforme os seus requisitos, então acho que fica ali até mais bonitinho. Normalmente, acho que todos vocês aí já acessaram o site do planalto.gov.br, aí vão lá, leem a lei, aí tem um monte de link e tudo mais. Aqui ela está bonitinha, arrumadinha, é a forma que a gente trata a nossa lei. Além disso, né, aquelas tags coloridas, post-its, que os advogados adoram botar nos livros, ela também está aqui na lei. Os artigos, né, nós temos o doutor Gilberto Martins de Almeida, que está aqui na nossa audiência. Ele é um dos advogados mais especializados sobre o assunto de direito digital no Brasil, né? Foi um dos criadores do curso de Direito Digital na PUC do Rio de Janeiro e já fez uma série de apresentações. E ele comentou conosco, né? Ele é nosso curador dentro desse processo, comentou o texto da lei digital. O texto da lei, da LGPD. Ele tem uma experiência gigantesca com isso, inclusive internacional, em outros países. Então, muitas vezes surge uma dúvida, eu quero uma interpretação melhor, eu quero conversar com o meu jurídico, e existem ali esses textos. Além disso, você pode fazer os seus comentários e colaborar, e fazer com que as pessoas sigam o que você está comentando. Muito bem. Você pode também receber alerta dos itens de interesse. Então, eu classifico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Você pode marcar. Olha só, aqui embaixo. Ó. Você pode marcar para seguir. Só uma coisa. Todo mundo que entrou, vocês estão selecionados, tá? Para com tudo marcado. Ou seja, qualquer um que comentar, se alguém entrar na lei, nessa instância da lei e comentar, vocês já vão receber um e-mail e já vai estar alertado. Eu vou mostrar para vocês como é que você seleciona só alguns desses itens. Bom, também você pode receber notificações por e-mail. Aqueles que estão cadastrados já receberam, tá? Eu fiz hoje de manhã, antes de começar, um comentário e vocês já devem ter esse e-mail aí. Quem não tem, por favor, olha na caixa de spam. Então, esse é um recurso, né, para a gente ler a lei. Nota o seguinte, essa nossa oferta, nós temos outras ofertas, tá? Para atendimento, para criação de inventários, para fazer projeto, para acompanhar os planos de ação, para fazer plano de ação, para gestão de incidentes, mas o que nós estamos falando agora é sobre a lei digital, tá? Especificamente sobre a lei digital. Quais são os benefícios, então, que a gente tem, né? É uma interpretação especializada, ou seja, tem ali o texto do Dr. Gilberto Martins, né? E dentro desse nosso modelo de ter uma solução em nuvem, além de ganhar novos recursos, por exemplo, segunda-feira, né? Os nossos usuários de segunda-feira já vão ganhar novo recurso. Praticamente a cada 30 dias nós lançamos recursos assim quentes, recursos interessantes, baseados também nesse aprendizado. Também tem a atualização do conteúdo que o Dr. Gilberto Martins e a equipe dele encaminham para a gente, nós colocamos esse conteúdo. Isso é um benefício. O outro benefício é que as pessoas, né, podem colocar notas e observações. Tá? O terceiro é a colaboração e o entendimento comum entre equipes multidisciplinares. Então, por exemplo, os comentários sobre o assunto legítimo interesse, eles vão ficar lá na parte de legítimo interesse, você vai poder tratar ele completamente. Gestão e compartilhamento do conhecimento, vocês vão estar
trocando dados, vocês vão estar compartilhando o conhecimento. Visão corporativa do atendimento aos requisitos. Esse ponto é bem importante, tá? Qual o requisito que eu atendo? Qual que eu preciso atender? Então, nós vamos ter essa visão corporativa e também é um repositório com a interpretação dos requisitos da LGPD. Então, quando você fala, por exemplo, consentimento, que acaba que falaram tanto em consentimento que as pessoas acham que qualquer conjunto de dados precisa ter consentimento. Não, não é assim. Inclusive, a tendência e a gestão deve ser para que o mínimo possível exija consentimento. Então, tem tanta coisa, falam tanto de consentimento que você precisa ter a sua interpretação. Então, eu tenho uma dúvida aqui. Legal, coloca ali o texto e as pessoas podem responder. Ou o seu próprio consultor pode responder, ou a estrutura que está te apoiando em termos de direito vão poder te ajudar. Quais são as aplicações que a gente enxerga, né? Nós falamos bastante aí sobre as equipes multidisciplinares, a gente poder realmente integrar esse conhecimento. Nós falamos sobre canal de comunicação, ou seja, uma consultoria, por exemplo, trocar informação com seus clientes. Tem pessoas que estão assistindo conosco aqui, que são consultores, e eles podem ter uma licença da lei digital para eles falarem com os seus clientes, ou seja, adquire uma licença e fala com os seus clientes. Outro ponto também é para você fazer checklist de projeto, o que está acontecendo, o que não está, qual item que já foi atendido. Nós também achamos que a lei serve para isso. E, finalmente, em sala de aula, tá? Você pode ter o professor e o aluno, vou ensinar LGPD, você adquire uma licença, os alunos compartilham aqueles dados ali, trocam informações, colocam comentários, fazem perguntas, então também essa relação também é uma aplicação interessante. E até em apresentações, né, de apresentações internas, de conscientização, você pode usar também o modelo da lei digital. Muito bem. Eu não vai terminar agora, tá? Mas eu vou falar como que são as condições. Nós temos dois grandes pacotes, um de 10 usuários, outro de 50 usuários. Para pagamento mensal, o pacote de 10 custa R$ 29,99 por mês. Para pagamento anual, R$ 24,99. O pacote de 50 custa R$ 19,99 por usuário por mês. E para pagamento anual, R$ 16,67. Então, querendo conversar conosco, com a nossa equipe comercial, essas são as ofertas que nós temos. Bom, nós vamos encaminhar para vocês, tá, todos os nossos contatos, tá, todas as nossas... vocês podem falar com qualquer pessoa da moto, fala comigo, fala com alguém do comercial, fala com qualquer pessoa, que nós vamos poder ajudá-los nessa questão. Bom, vamos então falar aqui sobre a lei digital, né? Então, nós temos aqui a lei, toda ela escrita e organizada em árvore. Nota que teve um tratamento, né, no texto da lei. Aqui do lado direito, tá? Se vocês clicarem, quem entra pela primeira vez, vai ter essa tela. Lembrando, tá? Qualquer pergunta podem encaminhar. Como nós falamos aqui, né? O que é compulsório? O que é compulsório na lei? Eu tenho que fazer de qualquer maneira. Então, estão aqui selecionados os itens que, de qualquer maneira, você é obrigado a tratar. Legal. O que é institucional? A institucional são aqueles itens que são específicos, tá? Então, vou pegar um aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Segurança e defesa. Esse cara é institucional. Se você é uma organização pública de segurança e defesa, esses itens aqui se aplicam a você. Se você não é, eles não se aplicam a você. Tá? Então, nós temos aqui uma série de itens que realmente tem a definição institucional. Poder público. Isso aqui. Se você é do poder público, tudo isso se aplica. Se você não é do poder público, isso não se aplica. Se você é uma estatal, aqui, ó, artigo 24. Está lá, o artigo 24, ele trata o correlacionamento, inclusive, com a Lei 13.303. Então, são formas de você tratar. Serviços notariais, tudo isso aí são itens institucionais. Funcional, tem a ver com o quê? Com a forma que você usa. Se você não precisa de consentimento, esses 19 requisitos aqui não se aplicam a você. Mas se você, por exemplo, é uma empresa que tem muito comércio eletrônico, relacionamento eletrônico, esses itens são essenciais para você. Então, você vai se adaptando e se adequando a esse ambiente. O login que nós preparamos para vocês, ele permite que vocês façam tudo isso, tá? Vocês vão ter todo um acesso. Então, vocês vão poder
Por exemplo, ó, vocês aqui, se eu fizer um comentário, todos vocês vão receber um e-mail. Tá? Aí, por exemplo, aí eu venho aqui escrever um comentário. Ó. Exemplo. Como ficam as embaixadas? Suponha que isso seja uma pergunta que eu fiz aqui. Nota que você, inclusive, pode fazer uma graça aqui, ó. Negrito, selecionar uma cor, aumentar o tamanho. Ou seja, você pode, nesses comentários aqui, você pode expandir. E aí vocês mandem essa mensagem e vocês vão receber, aqueles, né, que têm o login vão receber por e-mail essa mensagem. Nota que essa é uma forma de compartilhamento. Eu posso configurar para não receber e-mail? Pode. Então, você faz aquilo que você achar mais adequado para isso aqui. Muito bem. Além disso, né, tem aqui o texto, o que é esse item, e também o comentário, né, super especializado aí do Dr. Gilberto Martins, que esse tipo de comentário ajuda você a entender cada um dos requisitos. Então, se você chegar e falar, eu gostaria aqui de tratar sobre, estou no meu momento aqui de olhar sobre dados sensíveis. Legal, vou ver dados sensíveis. O que é dado sensível? Então está aqui. Essa é uma das maiores dúvidas que tem. Então, o que é dado sensível? Aí vem aqui um item qualquer. Ó. Eu quero ver o comentário do Dr. Gilberto aqui. Ó, artigo 11, dados sensíveis. Está aqui o comentário do Dr. Gilberto Martins. Opa, beleza. Já fiquei expert aqui nesse assunto de dados sensíveis. Então, aqui tem uma série de item, né? A proteção da vida ou da incolumidade física. Então, suponha, eu achei aqui um link. Aí eu vou botar aqui, ó, www.link.com.br. Aí eu mando um exemplo para o time sobre esse assunto aqui e vou colaborando. Cada pessoa que comentar vai aparecer a informação aqui, ó. Vocês podem ver, ó, tá vendo aqui, ó, apareceu, acendeu a minha luzinha, ó. Opa, Carol fez um comentário. Carol, eu te pedi isso agora. Aí o comentário dela está aqui, ó. Atenção aos fundamentos da lei que balizam o entendimento da mesma. Opa, beleza. Fale com o meu advogado. Então, olha só, nós já começamos. Vocês aí, se quiserem fazer um comentário, vocês podem colocar, tá? Bom, então, eu vi aqui, ó, que tem algumas pessoas estão falando sobre o login, então a Carol vai interagir com vocês, tá? Fiquem à vontade, que vale a pena realmente vocês se logarem e conhecerem esse tipo de recurso. Então, nós vamos vendo aqui, vamos integrando todas essas informações. Eu quero saber de dados sensíveis, mas quero saber também sobre consentimento aqui, ó. Notem que eu estou vendo aqui que tudo isso é funcional, ó, tá vendo? Se eu selecionar aqui segurança e defesa, ele já vai me dizer, ó, tem alguns itens aqui, tem alguns itens que são institucionais, tá? Se eu selecionar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, vai aparecer lá, ó, que é compulsório. Encarregado do tratamento de dados pessoais, ele é compulsório. Então, são os diversos itens que a gente vai fazendo a configuração. Bom, desmarcar os filtros todos aqui. Olha, a forma que está configurada, tá? Ela está configurada da seguinte maneira. Vocês estão seguindo todos os itens, tá? Então, se você chegar uma hora e você fala, não, o Fernando bota muito comentário, não quero ver esses comentários aí, não. Você vem aqui e pede para parar de seguir os subitens. Você vai lá no primeiro, vai lá na raiz da árvore e para de seguir os subitens. Parei. Agora, vocês podem fazer comentários que eles não vão aparecer para mim como comentários a serem seguidos. Se vocês olharem, esse comentários aqui tinha um desenho de um sininho. Mas eu quero fazer o seguinte, vou preparar a lei aqui para mim. Ó. Legal, consentimento para mim é uma coisa importante. Então você que chega aqui, ó, seguir comentários. Aí você vai seguir todos os comentários que têm consentimento. Pô, bom, ó. Mas o Fernando falou que direito do titular é importante. Vou seguir. Então, eu estou seguindo os comentários que têm a ver com estes assuntos aqui. Não significa que você não vai ver o outro, só significa que você não vai ser alarmado pelos outros. Tá? Então, eu vou chegar ali no direito do titular. Ó, eu vou fechar aqui a consulta, mas mesmo eu fechando,
Se alguém fizer algum comentário em cima desses outros aqui, vai aparecer aqui, ó. Por enquanto a minha pastinha está vazia. Suponha o seguinte, ó, eu venho aqui, ó, finalidade, pô, esse negócio aqui é quente, eu vou marcar esse negócio aqui, ó. Então você vai vir, pessoal, se tiver qualquer tipo de pergunta, podem nos encaminhar, tá? E dúvidas também sobre a instalação, fiquem à vontade. Ah, vou marcar aqui, ó, com a tarjazinha vermelha. Aquelas tarjinhas que a advogada adora botar, ó. A transparência, pois isso aqui também é importante. Vou botar uma tarja vermelha aqui na transparência. Então você vai criando o seu estilo de consultar os seus dados, tá? Um recurso que em breve vai ter, vai ser o seguinte, eu quero ver, igual é lá no Outlook, né? Eu quero ver apenas aqueles que têm tarja vermelha. Ele mostra só aqueles que têm tarja vermelha. Então, esse é um recurso que já vem em breve para a gente poder apresentar para vocês. Então, essencialmente, né, esse é o modelo. As pessoas vão fazendo colaborações, vão mandando novas mensagens e você vai crescendo o seu ambiente. No final das contas, né, você tem todos os comentários e você tem as pessoas realmente interagindo. Nota que, como as pessoas são heterogêneas, elas vão marcar configurações diferentes. Então, o RH aqui, por exemplo, ó, não preciso ver essa questão de tratamento, base legal também não é o RH que faz, opa, consentimento aqui eu já sei que é importante, direito do titular, legítimo interesse também, eu quero saber sobre isso, dados sensíveis, anonimização, porque hoje eu mando toda a base para o plano de saúde para cotar, toda aberta numa planilha, e lá a equipe do LGPD me falou que eu tenho que anonimizar antes de mandar esses dados. Então, legal, tá ali. Tem que saber sobre isso. Saúde pública não precisa, criança e adolescente precisa, término do tratamento sim, porque tem várias temporalidades no RH, preciso saber sobre isso, relação de consumo não, poder público não, e aí vai, ó, transferência internacional também não faz, registro de operações, não sei se precisa, beleza, então vou pegar esse registro de operações e vou deixar aqui. Relatório de impacto não é o RH que tem que fazer, mas o que ele faz, obviamente, ajuda no relatório de impacto. Então, legal. Aí o RH ó, já tem aqui o que é LGPD dele, tá? O que é o LGPD do RH. Então, essas são formas de fazer as consultas, tá? Muito bem. Aí vem algumas discussões específicas, tá? Em cima de temas que são muito grandes. Então, se você pega aqui, por exemplo, o artigo 39, o tema operador. Esse artigo aí é pequenininho, né? Mas ele é extremamente comprometedor. Você realmente vai precisar estar muito ligado nesse tema, inclusive para saber se por acaso você é operador, né? Quem é o operador? A pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O call center é operador? O plano de saúde é operador? O Vale Transporte, o operador do Vale Transporte lá, ele pode ser classificado como operador? Nota que não é porque ele é operador de plano de saúde, operador de Vale Transporte, que ele necessariamente é um operador para LGPD. E se ele for um operador, você tem que classificar ele como LGPD. Se ele é um operador, você tem que ter cadastrado o contato do DPO. Então, esse aqui é um assunto que ele é pequeno, mas com certeza vai gerar uma série de comentários, uma série de perguntas, de consulta, de apoio do jurídico e assim por diante. Legal. O DPO, o cara aí, ó, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Tá? Eu fiz uma pesquisa falando o seguinte, ó, o que significa o DPO na legislação brasileira? A maioria falou que era encarregado de proteção de dados, mas não é. Tá? Então está aqui, ó. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É curioso que circulou um comentário que o operador não precisaria nomear ou indicar, né, que é o termo da lei, um operador, mas ele precisa sim, tá? O operador precisa ter, inclusive para falar com seus controladores. Quem trata dados pessoais de um operador com o controlador, quem trata do assunto de dados pessoais é o DPO. E aí eu fiz esse tipo de pesquisa, né? Ou seja, o nome da função, do cargo é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Inclusive, por exemplo, o governo, que tem um formalismo maior, ele precisa usar exatamente esse nome, não dá para botar DPO, nada disso não, tá? As trocas de informação são em cima disso aí. E, inclusive,
nessas ações judiciais que estão acontecendo, a participação do DPO junto com o jurídico é bem importante. Então, estão aqui ó, as atividades que o encarregado deve fazer e assim por diante, mas o encarregado tem uma função grande, principalmente em empresas de serviço, que é fazer o relacionamento com os DPOs das partes relacionadas. Esse é um ponto realmente de atenção. Ah, legal. Ah, então eu tenho aqui um call center, porque meu negócio depende muito desse call center. Posso botar o cara do call center como usuário para ele comentar junto comigo isso aqui? Pode. Tá? Então, isso aí também é possível. Ah, posso colocar uma cláusula padrão de contrato aqui? Pode também, para compartilhar com as outras pessoas e assim por diante. Outro ponto que é muito grande também é a segurança da informação. Tá? Em novos eventos, nós vamos explorar essas questões. Tá? Então, a segurança da informação é outro item, né? Inclusive, falar, isso aqui é ISO 27001. Cara, ISO 27001 até ajuda, mas é um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, vale a pena usar a norma, não a norma toda. Tipo assim, ele pede plano de continuidade de negócio, a lei pede? Não pede. Pede incidente. Até é interessante, né? Vamos dar um pulinho aqui no incidente. Ele fala uma coisa bastante interessante sobre incidentes, né? Que é a questão da comunicação da ocorrência de incidente de segurança. Na verdade, o que é incidente de segurança? Né? Isso está definido como o quê? Né? O que é isso? E necessariamente é um incidente de segurança. Se alguém for lá no Reclame Aqui ou numa rede social e faz uma reclamação sua, não necessariamente é um incidente de segurança, mas ele deve ser tratado aqui dentro do seu modelo de gestão de incidente. Não necessariamente também precisa comunicar à autoridade, tá? Às vezes precisa, mas é necessário ter uma interpretação ampla desse tema aqui. Tá? Então, a gestão de incidente, que não é a gestão de incidentes de TI, não é a gestão de incidentes dentro do modelo do ITIL, é diferente, não é gestão de ticket, é gestão de incidentes para atender a legislação. Então, esses itens aqui realmente são muito grandes e podem demandar muita coisa. Porque se você pega aqui, existem meia dúzia de tópicos que tratam sobre a segurança da informação. Então, esses tópicos todos aqui que tratam de segurança da informação precisam ser correlacionados. O cara de banco de dados tem que saber disso, o cara de infraestrutura, o cara de sistema, o pessoal de segurança, o de governança de TI. Vou fazer uma política aqui, vou fazer uma norma, o que eu preciso de usar da LGPD. Então, tudo isso aí eu entendo que vai ajudá-los a entender melhor e também a compartilhar. Ou seja, as pessoas têm os seus logins e elas podem usar esse ambiente como um ambiente para se correlacionar com a lei. Como eu falei para vocês, nós temos várias outras soluções, porém, essa solução é uma solução para que você possa colaborar com a lei. Bom, basicamente é isso. Eu vou passar aqui para as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode encaminhar. Tá? São 11h48. Nós temos que concluir até meio-dia. Então, eu vou abrir aqui algumas perguntas. Aqui a pergunta aqui do nosso amigo Arinan. Após todo o processo de migração, como podemos identificar que estamos homologados, alinhados à LGPD? Boa pergunta, Arinan. Cara, é o seguinte, não existe uma forma de você falar que está alinhado com a LGPD para mostrar um certificado para o fiscal que vai bater na sua porta. Inclusive, porque este é um assunto difuso. Imagina o seguinte problema, que nós já encaramos com um cliente nosso. Quando teve aquele roubo de 500 mil senhas do Dropbox, alguns usuários de um cliente nosso tinha lá na base de dados o e-mail dele funcional com a senha que ele usava dentro da organização. Então, significa o seguinte, aquela senha ali habilitava um acesso remoto via VPN, por exemplo. O cara usava exatamente a mesma senha. E o sujeito que quer invadir a sua organização, ele busca essas informações. Então, nota o seguinte, o fato de você, se você tivesse um certificado que você botou na porta para você se proteger, evitaria que você tivesse que tratar esse assunto? Óbvio que não. Por outro lado, o certificado mostra que você fez aquilo com boa fé. Então, o que nós temos conversado com nossos clientes é o seguinte. Primeiro, quer atender a LGPD, faz um plano de ação. Atividade responsável, prazo, recursos, o que é necessário para isso, a facilidade de fazer, o impacto, a urgência. Ou seja, um plano de ação nós temos contado com alguns clientes aí entre 200 e 1.000 atividades, dependendo do tamanho, do tipo da organização.
Mas a melhor forma de você mostrar não é ter uma homologação, um certificado, é você ter o seu plano de ação. As pessoas sempre perguntam, fiz até um artigo sobre isso aí, as pessoas sempre perguntam, Fernando, eu vou conseguir estar pronto até a data de início, seja ela qual for, 16 de agosto de 2020, 1º de janeiro de 2021 ou 3 de maio de 2021, eu vou precisar estar pronto? Eu sempre respondo não. Existem coisas que você vai deixar para frente, você precisa saber o que você faz agora. Então, essa homologação que você está dizendo, eu acho que deve ser um marco do atendimento à LGPD. E o que a gente tem conversado com vários clientes, a maioria tem adotado assim, independente do prazo, tem um marco em agosto agora. Ou seja, é um marco que serve para atender e para estar bem posicionado caso a data seja em agosto, e serve também para te fortalecer e você ganhar mais tempo, ou seja, se passou para 3 de maio, de qualquer maneira, aquele marco continua ali. Eu acho que isso é uma forma interessante de se portar para fazer esse atendimento. O Marcelo perguntou, a Lei Digital é um aplicativo, acesso aberto a todos? Não, não, Marcelo, ele é um site e é feito por assinatura, tá? Nós podemos entrar em contato com você e a gente trocar informações. Vamos ver um elogiozinho aqui, valeu. Gostaria de receber essa reunião em link, porque não está conseguindo gravar. Nós sempre disponibilizamos, tá, essas apresentações, nós vamos mandar para vocês o e-book da Lei Digital, vamos mandar para vocês esse PPT e vamos mandar para vocês o link lá no YouTube, que nós sempre colocamos no YouTube a gravação, tá? E se não ficar boa, acaba que a gente grava de novo. Bom, fez o login, mas não conseguiu acessar a lei, legal, Marcelo aqui está conversando com o suporte. Outra pergunta, existe alguma informação ou sugestão para a criação de KPIs para ser colocado como meta para os funcionários em relação aos temas da LGPD? Boa pergunta aí, Carlos. A questão é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, eu sempre digo que é um jogo de inventário, tá? Nós, como fazendo o tratamento da lei, nós trabalhamos com 8 inventários. O inventário dos requisitos da lei, que são esses aqui, o inventário de pessoas, o que a gente chama de registro corporativo, ou seja, são as características da organização, qual é o seu plano de saúde, qual é o vale transporte, se você tem, como é que você faz backup, se você tem uma política de gestão de crise, ou seja, são perguntas que a gente faz ao registro corporativo. O outro são o registro das áreas, o registro dos sistemas e suporte de dados, o registro das partes relacionadas, registro das atividades do plano de ação e os registros de incidentes. Então, são 8, eu contei 9 vezes aqui, mas acho que eu pulei um dedo aqui. São 8 tipos de inventários. Esses 8 tipos de inventários, eles correlacionam entre eles. Então, para você fazer um KPI, a sugestão é o seguinte, suponha lá, vou pegar lá a minha área de apoio, uma sub-área em cima do RH lá, de treinamento e capacitação. Aí você vai lá descobrir que essa área, o que ela trata? Ela trata dado sensível? Legal, ela trata dado de criança e adolescente, e também tem as normas ali de certificação e tudo mais, que falam sobre término do tratamento, e como eu trabalho com gente de fora, eu vou precisar de consentimento. Para você fazer os seus KPIs, para as áreas, a gente sugere que você use algo mais ou menos dentro dessa linha. Você pode criar KPIs por assunto, nós organizamos o assunto dessa maneira, você pode organizar de outra forma, mas por assunto, o que é o KPI de consentimento? O que é um KPI para o DPO? Então, tudo isso aí, a resposta é sim, é possível. Você querendo, entre em contato com a gente e nós podemos trocar mais ideias sobre isso, tá? Muito bem, deixa eu ver agora. Tudo certo ali, o Marcelo conseguiu funcionar, valeu, Marcelo. A outra pergunta, né, um cliente nosso do Risk Manager, como que é esse correlacionamento entre a lei digital e o Risk Manager? As bases são comuns, tá? E nós podemos trocar informação, né? Nas próximas versões, nós estamos investindo realmente em fazer uma solução integrada do sistema para que a gente possa dar uma solução realmente única e integrada. Uma outra pergunta aqui, ó, para as primeiras 48 primeiros pessoas que estão com acesso, como vai funcionar? Quanto tempo? O acesso vale até quarta-feira, tá? Uma pergunta aqui da Fernanda. Ele vale até quarta-feira.
Aí você viu que tem plano de 10 pessoas. Tem possibilidade de licença para uma única pessoa? Olha, nós não criamos esse modelo para ter licença para uma única pessoa. Inclusive, que acabou que ele se mostrou inviável comercialmente. Esse modelo, porque é um modelo colaborativo, né? Tem o texto do especialista e assim por diante. Mas aí, Fernanda, pode entrar em contato com a gente que nós vamos ajudá-la nessa dúvida aí. De qualquer maneira, nós temos uma licença para 10 pessoas, uma licença para 50 pessoas, 50 usuários, né? Porque nós fizemos um sistema para a equipe, um sistema colaborativo, mas você, inclusive, pode fazer isso com os seus clientes. Tá? Tem alguns consultores que têm adquirido a lei digital e têm criado senha, né, login para alguns clientes deles, exatamente para trocar informação entre os clientes deles. Isso pode ser uma alternativa interessante. Tá? Então, essencialmente, é isso. Nós temos aqui mais algumas perguntas que podemos encaminhar por resposta por e-mail também. A outra pergunta é se é necessário senha no Azure para acessar. A resposta é não, tá? As senhas são independentes, estão dentro do sistema, não são senhas da Microsoft. Agora, uma coisa que é importante, tá? Quem já tem contrato do Office 365 pode comprar o Risk Manager pelo Marketplace da Microsoft. Tá? Vocês podem entrar no link que nós colocamos aqui para vocês, mas vocês podem também fazer a aquisição pelo Marketplace da Microsoft. Como é que você faz isso? Lá a sua equipe lá do suporte já está acostumada a fazer isso. Tá? A sua equipe de suporte já está acostumada a adquirir sistemas, recursos, add-ons por meio do Azure Marketplace. Então, ela pode entrar lá e já fazer a aquisição lá por dentro. Não precisa passar cartão de crédito, nem nada. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos encaminhar. Nós estamos à disposição de vocês. Mais uma dúvida aqui, ó, do Caio. O texto da lei utiliza operador e controlador no singular, mas vemos em vários eventos diversos operadores. É possível a nomeação de operadores? Olha, eu entendo que sim, tá? A questão é o seguinte: operador não é a classificação de uma empresa, é a classificação de uma tarefa. Então, você pode ter, por exemplo, tem um cliente nosso, que ele é o controlador de dados, mas ele tem um serviço de mercado que naquele serviço ele é operador e está dentro do mesmo CNPJ. Então, ele é operador para a prestação daquele serviço. É importante você ter uma definição, um isolamento, não uma segregação, né, mas tipo assim, criar um container bem classificado para você saber quais são os serviços de operador que você pode ter. E, além disso, você também pode criar modelos que, dentro dessa visão de operadores, você possa ter a lista dos operadores de seus dados. Eu pego o dado aqui e mando para determinado fornecedor, eu terceirizo a minha folha de pagamento. Tudo isso aí são operadores que você tem e então você pode sim tratar como operadores dentro da sua política de privacidade, da sua política de segurança da informação, inclusive porque a lei, vamos entrar lá na lei, a lei tem uma coisa aqui bem interessante, né? Quando você fala de operadores, quando você fala do operador, que o operador ele deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, olha só, o controlador que contrata um operador, ele tem que passar instruções para o operador, porque o tratamento tem que ser segundo as instruções. Inclusive, porque se ocorre um problema no operador, ele pode falar, não, eu não recebi a instrução do controlador. Então, o controlador tem que ter esse modelo. Por outro lado, o operador precisa ter padrões. Porque imagina se eu tenho aqui, como um cliente nosso lá, tem 4.000 clientes. Legal, eu tenho 4.000 clientes. Eu falo, cara, você vai ter 4.000 DPOs no seu cangote. Então, se ele tem 4.000 clientes, e se ele for atender instruções de tratamento para cada um dos 4.000 clientes, ele está ferrado. Não tem custo de infraestrutura que um cara chega ali e fala, não, você tem que fazer a segurança por VPN. O outro não, você vai falar, você vai ter que fazer a criptografia campo a campo. O outro vai falar, você tem que armazenar a chave num contrato de scroll no Banco da Malásia. Então, vão surgir uma série de orientações que você vai ficar maluco, seu custo vai ser maior do que o que aquele cliente paga para você. Então, o operador precisa também ter padrões para trocar esses padrões com os controladores. Tá? Muito bem, é isso. Basicamente é isso. Agradecer aqui o pessoal, parabéns, obrigado, valeu, agradecimento. Bom, contem conosco.
Estamos à disposição de vocês. Meio-dia é o nosso limite aqui. Vamos fazer outros encontros desse tipo, mas estamos com um canal aberto aqui, trabalhando mais do que nunca, fazendo vários projetos de LGPD. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato conosco. Obrigado a todo mundo, obrigado pela atenção que vocês deram. Continuem usando o software, comentem, mandem sugestões. Tá? Então, tudo isso aí é importante para a gente. E obrigado a todos pela oportunidade de a gente estar junto. Até uma próxima vez. Obrigado.